Aqui com Valéria Lima, e a gente vai dar início hoje à conversa sobre filantropia e justiça social, o legado de mãe Hilda de Tolu. Essa é uma atividade que faz parte do Mês da Filantropia que Transforma, do, da Rede Como A. Eu faço parte da Rede Como A como pesquisadora bolsista do programa Saberes, que é um programa que tem a finalidade de promover a produção e o compartilhamento de conteúdo e conhecimento a partir da sistematização de práticas, experiências, reflexões e desenvolvimento de estudos e de tecnologias sociais que possam impulsionar e posicionar as agendas da filantropia comunitária e da justiça social no ecossistema filantrópico brasileiro. O mês da filantropia que transforma é uma iniciativa da Rede Como A que tem o objetivo de promover debates, refletir sobre as agendas da filantropia comunitária de justiça socioambiental ao longo do mês de setembro. E nessa roda de conversa, nossa convidada é a Valéria Lima. Eu vou pedir para a Valéria se apresentar, por favor, Valéria. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Maiana, pelo convite. Eu sou Valéria Lima, né, sou jornalista e mestre em estudos étnicos e africanos. Sou diretora executiva do Instituto da Mulher Negra Maída de Tolu. Fico muito feliz em poder compartilhar, né, a história dessa mulher que é uma grande referência para mim, que é Maída de Tolu. A gente está. Obrigada, Val. Eu chamo de Val porque temos intimidade. A gente está num formato webinar, gente, então não dá para a gente ver vocês, vocês estão nos vendo, mas a gente não consegue ver vocês, mas eu estou vendo aqui a listinha de quem está participando. A Yas, da Rede Como A, que está aqui. Yas, quer dar um alô rapidinho também? Olá, pessoal. Aqui é a Yas, da Rede Como A. Estou aqui apoiando o evento também. Se tiverem dúvidas sobre a rede, sobre o mês da filantropia, o programa Saberes, estou à disposição aqui. A Yas está apoiando a gente, então se vocês, ao longo da nossa conversa, também conversa com a Val, tiverem perguntas para fazer, dúvidas ou questões que vocês queiram trazer, por favor, coloquem no chat que a Yas, ela repassa para a gente, tá bom? Bom, então, podemos começar? Vocês conseguem ver minha tela, gente? Estão vendo? Tá certo. Ok. Então, Val, primeiro, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Como eu falei para vocês, eu faço parte do programa Saberes e a minha pesquisa, ela busca contribuir com o debate sobre filantropia para a justiça social no enfrentamento ao racismo religioso e na luta por direitos e justiça das casas e terreiros de religiosidade de matriz africana no Brasil. E essa pesquisa parte do diálogo com as organizações que foram apoiadas no edital Enfrentando o Racismo a partir da base. Eu sou assessora de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos, coordenei durante os últimos anos o edital Enfrentando o Racismo a partir da base, e o Instituto da Mulher Negra Mãe Hilda de Tolu foi uma das organizações que a gente apoiou no edital de 2022. E a nossa conversa é um pouco sobre isso, sobre como foi essa trajetória do Instituto da Mulher Negra Maílda de Tolu no edital, mas também sobre Maílda de Tolu, porque Valéria Lima está lançando a biografia sobre a avó dela, que é uma biografia que tem relação com o trabalho de mestrado dela. Ela vai falar um pouquinho sobre isso também. E aí a gente vai aproveitar então para fazer esse grande apanhado, essa discussão sobre filantropia, sobre enfrentamento ao racismo religioso, fortalecimento de mulheres negras, a importância das casas e dos terreiros de matriz africana nessa construção. Começando, Val, tem uma bibliografia que eu tenho utilizado como referência para o meu trabalho, que é o livro Direitos dos Povos de Terreiro. E nesse livro tem um prefácio da Lúcia Xavier, ativista. Lúcia Xavier, uma importante ativista do movimento de mulheres negras no Brasil, liderança da ONG da Crioula, né, da ONG Crioula, e ela tem um trecho que ela fala o seguinte, né? As religiões de matriz africana tiveram um papel preponderante nos arranjos econômico, social e político de parcela da população negra, criando e estabelecendo processos de enraizamento de homens e mulheres, reconstruindo origens, história e ancestralidades, bem como restaurando para essa população a condição de humanidade perdida com a escravidão. É um trecho do prefácio do livro, né? E a minha pesquisa, ela parte dessa premissa, né, de que os terreiros de matriz africana são espaços de práticas de filantropia comunitária. Eu sou uma mulher de terreiro, né?
no meu terreiro, no meu estado, Maranhão, você é uma mulher de terreiro também, e eu parto dessa premissa que a Lúcia está traduzindo nesse prefácio, né? Mas a gente sabe que o racismo, ele inviabiliza toda essa potência que os terreiros têm em si. Na apresentação da biografia, de Manilda de Tolu, a biografia que você escreveu, tem um trecho na apresentação que você fala assim: talvez a maior dificuldade que tive na vida foi enxergar a relevância histórica e a contribuição dada por toda a minha família à comunidade negra do Brasil. E, de certa forma, mesmo você sendo neta de uma importante liderança espiritual e política do movimento negro brasileiro, você demorou até perceber, até conseguir compreender a importância da sua avó para o movimento, enfim, para a história do Brasil. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi esse processo de descobrir a sua própria história, porque ao descobrir a história da sua avó, você está se descobrindo a sua história também. O que foi que você descobriu sobre a sua avó que você não sabia quando você estava escrevendo a sua dissertação que virou o livro, e como é que a escrita da biografia de Manilda de Tolu te ajudou nesse reencontro com a tua própria história? Assim, é um processo que eu posso dizer que ele é relativamente longo, né? Quando você nasce numa família como eu nasci, tem uma frase que eu sempre utilizo, o único momento, né, o único aspecto da minha vida em que eu posso falar de privilégio é exatamente a família que eu nasci, né, a minha origem, né? Porque enquanto muitas mulheres se descobrem mulheres negras, né, quando chegam na fase adulta, quando vão estudar, quando acessam o mercado de trabalho, quando sofrem racismo, eu tive o privilégio de nascer, de sair da barriga da minha mãe com ela me dizendo que eu sou uma mulher negra, que eu sou linda, que eu preciso me enxergar nesse lugar e que eu nunca deixasse ninguém, né, de falar nada diferente disso para mim. Então, nesse sentido, eu sempre falei sobre esse lugar de privilégio, né? Eu falo há algum tempo sobre esse lugar de privilégio. Mas, em paralelo a isso, né, eu tenho uma infância e uma adolescência muito, muito tranquilas, né, e muito normais, apesar de estar nessa família. Então, é exatamente sobre isso, né, sobre esse processo de descoberta dessa família, da relevância para essa família. Dentro de casa, eu estava lidando com a minha avó, com a minha mãe, com os meus tios. Eu não estava lidando com Maílda de Tolu, a matriarca do Ileaí, até porque, assim, pela minha idade, pela idade do Ilê, não tem uma distância tão grande assim, a gente tem aí pouco mais de 10 anos. O Ilê nasce na década de 70 e eu nasci na década de 80. Então, assim, eu cresci com as crianças na escola Maílda, mas daí, entre vivenciar os projetos diretamente e enxergar a grandiosidade dessa família, que existe uma lacuna, digamos assim. Então, só quando eu costumo dizer que, assim, tem um momento que é um dos mais importantes para mim, apesar de quando eu entrei na graduação, eu já escrevi sobre minha avó, então, no primeiro semestre da graduação, eu já escrevi um texto sobre ela. E nem era de jornalismo, era na disciplina de filosofia. Então, assim, tipo, eu entrei sabendo que eu precisava contar essas histórias, mas a proporção dessas histórias, o impacto que essas histórias têm para a sociedade é que eu não tinha tanta noção, né? Eram histórias que eram muito importantes para mim, que eu achava que era muito importante para as pessoas do Curuzu, para as pessoas da cidade de Salvador, e não necessariamente para o mundo, né? Ele é um fenômeno mundial, a Bahia é um fenômeno, né? A Bahia mantém a ancestralidade viva e pulsante, né? A ancestralidade negra, ela vibra o tempo inteiro, né? Na Bahia em vários aspectos, e o Ilê é parte disso. Então, a primeira vez que eu vi a saída do Ilê de frente, assim, tipo, foi um momento de êxtase mesmo, tipo, na época, eu já tinha ajudado a fundar o Instituto Mídia Étnica, então eu já estava trabalhando ali com a equipe do Instituto e tal, e aí foi a primeira vez que eu vi de frente, eu via da minha casa, o Ilê sai da casa que eu fui criada. Então, enxergar de dentro é muito diferente, né, de enxergar de fora. Esse olhar de fora, ele é fascinante. Então, quem vê de fora vê a grandiosidade da coisa. E quando eu vi de fora, exatamente, eu estava ali com quase 20 anos, entre 18 e 20 anos, é, e acho que esse momento é de êxtase, né? E, para além disso, eu acho que eu tenho outros momentos, assim, que eu vou conseguindo, né, enxergar um pouco mais esse potencial. E aí eu tenho um outro momento que me marcou muito, que antes de eu começar a fazer mestrado, eu pegava disciplina como aluna especial, né? E teve uma apresentação de uma outra turma do mestrado em que tinha uma montagem com a foto falando de Abdias do Nascimento, da Frente Experimental, da Frente Negra Brasileira, do Teatro Experimental do Negro, né? E essas questões todas, e tinha lá uma foto de minha avó, tinha uma montagem, né? Tava Abdias, Lélia, algumas outras referências, e tava minha avó no meio. Aí me deu um choque, assim, disse, gente, como assim? O que ela tá fazendo ali? Então, eu acho que a academia me permitiu, né? Me possibilitou esse processo de descoberta da história da minha própria família, né? Eu digo que eu domino muito mais a história da minha família do que os meus primos, né? Então, assim, a terceira geração
conhece pouco, eu acho, da história da minha avó. Eu acho que através do livro hoje eles vão ter a oportunidade que eu tive, né, de ir descobrindo esses detalhes da vida da nossa avó e que, de fato, não eram ali compartilhados, porque quando a gente está falando de uma família negra da periferia de Salvador, o que vem, quando a família se reúne, essas histórias podem vir também, vem histórias pontuais, assim, tipo, eu ouvi muito, minha avó subiu a Serra da Barriga, mas em que contexto ela subiu a serra na década de 80? Quando, com quem, como foi esse processo? Foi a primeira? Então, assim, essas informações não eram relevantes dentro dessa estrutura familiar. O que era relevante é que ela subiu a Serra da Barriga, que ela fez Ituás para Zumbi dos Palmares, ponto. Mas que foi a primeira Yalorixá que fez rituais para zumbi, não era importante, né? Tipo assim, porque a questão não era se vangloriar, era contar a história, era compartilhar essas vivências. Então, tem muitos detalhes que realmente, verdadeiramente, só descubro a partir da pesquisa. Eu lembro que quando a gente conversou uns 2 meses atrás para pesquisa, eu lembro que você falou isso, né? Que você estava numa aula e eu acho que o professor falou, né? Ah, e mostrou uma foto da sua avó, né? E aí você não sabia, né? Assim, quer dizer, você não tinha, você sabia, mas você não tinha feito essa conexão, né? Entre o simbolismo de subir a Serra da Barriga, onde foi o Quilombo dos Palmares, e o ato da sua avó de ser a primeira Yalorixá a subir com outras lideranças do movimento negro. Até temos aqui, coloquei aqui as fotos, aqui é o livro, gente, né? Que a Val está lançando, Mãe da Liberdade, a trajetória da Yalorixá Hilda de Tolu, matriarca do Ilhaie. E aqui é umas fotos, né, muito fortes, né, que eu acho que mostra essa majestade mesmo de Mãe Hilda. E aqui tem a foto que a gente está falando, né, de Mailda subir na Serra da Barriga, ao lado de Abdias Nascimento, de outros ativistas do movimento negro. Essa foto está no livro. E aqui, né, a legenda Abdias Nascimento beija o solo do Quilombo dos Palmares em 20 de novembro de 1988, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, na presença de Mailda, Lélia Gonzalez e outros ativistas do movimento negro, né? Muito, enfim, extremamente importante esse movimento. E você vai falando, Val, e você fala muito também na sua fala essa mistura, né? Esse cruzamento entre o terreiro Ilê Axé de Tolu e o Ilê Aiê, né? Que é o bloco afro mais antigo do Brasil, fundado por Mãe Hilda em 1974, mas o Ilhaê não foi a única ação, né, que Mãe Hilda fez ao longo da sua vida. Ela fundou a Escola Comunitária Mãe Hilda, no Curuzu, no bairro do Curuzu, em Salvador, a Banda Erê, que foram iniciativas com foco na educação das crianças, né, do bairro, o Ilhaê tem sido, né, um importante, como eu falei, o bloco afro mais antigo do Brasil, mas já em 74 influencia muito o movimento negro, é também influenciado pelo movimento Black Panther, pelo Black Panther, Black Power, né, nos Estados Unidos, e essas ações, o Ileaie, a Escola Manhil, da Banderê, são ações que mostram, né, a importância do terreiro, a importância dos terreiros e da casa de matriz africana, não só como espaços políticos, né? Não só como espaços espirituais, mas espaços políticos e de fortalecimento das suas comunidades. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que cada uma dessas iniciativas aconteceu, como é que surgiu o Ileaie, como é que surgiu a Escola Manhilda, a Banderê, entre outras ações que Manhilda protagonizou ao longo da sua história. Então, eu costumo dizer que o Ilê jamais existiria, né, sem a presença de Maílda. E é importante falar desse contexto em que o Ilê nasce, né? O Ilê nasce num contexto ainda de ditadura militar, mas nasce num contexto, né, nesse Brasil racista, mas num momento, né, de falsa democracia racial, como é o Brasil, né, que historicamente é conhecido como paraíso da democracia racial. O Carnaval de Salvador, mesmo sendo uma cidade majoritariamente negra, sempre foi um carnaval da elite, né? Sempre foi um carnaval branco, um carnaval de baile, um carnaval, enfim, que sempre foi construído, sempre foi pensado para pessoas brancas. Então, nesse contexto, o vovô e Apolônio, né, são dois amigos, e aí, Mãe ainda sempre teve um papel muito acolhedor, assim, um papel daquela mulher que conseguia enxergar muito além. Então, ela foi a mulher que queria ver sempre os filhos, né? Queria estar sempre de olho nos filhos. Então, as festas aconteciam no barracão do terreiro. Ela permitia, na época, né, que eles fizessem passeios. Eles organizavam passeios, saíam 7, 8, 10 ônibus para as praias da Linha Verde aqui,
da linha verde aqui da Bahia, enfim. Então, assim, eles estavam sempre nesse processo, né, de organização de atividades. Então, é nesse processo aí que vovô e Apolônio têm a ideia de fundar o ILE. Então, vamos criar. E a ideia que eles chegam para ela é: mãe, meu vovô chega para ela e diz: mãe, a gente vai criar um bloco só de negão. E aí, minha avó, como é isso, né? Me explique direito. Aí ele vai, explica para ela e ela diz: faça que eu estou aqui para te apoiar. Então, tanto que no primeiro ano de desfile, minha avó falou para ele, né? Como era ditadura militar ainda, a possibilidade de ser presa era grande, né? Então, invade, né? Invade, entre aspas, o Carnaval de Salvador, um grupo de mais ou menos 100 homens e mulheres negros ali. Numa época em que só tinham blocos de pessoas brancas, não tem como passar batido, né? Não passa despercebido. Então, ela disse para esses filhos, né? Se eu vou junto com vocês, porque se vocês forem presos, eu vou presa junto com vocês. Ou melhor, eu vou presa antes de vocês. Então, ela é quem dá toda essa base, toda a estrutura, né, para que esse bloco aconteça. Aí a gente precisa falar sobre a idade das pessoas quando eles têm a ideia do bloco. Eram, assim, além de vovô e Apolônio, tinham outros jovens, né, mais ou menos na mesma faixa etária que eles, inclusive minha mãe. Então, eles tinham entre 19 e 22 anos. Então, assim, são extremamente jovens, né, tipo assim, jovens adultos, mas são jovens ainda, imaturos e despreparados para a vida, né? Então, assim, ninguém tinha noção do preço que se pagaria. Podia se pagar com a vida, inclusive, a gente sabe o que acontece com pessoas como nós, né, em situações de qualquer desconfiança. Então, assim como a imprensa soltou uma nota destoante no dia seguinte ao desfile do Carnaval do Ilê, a polícia podia ter entrado em ação e podia ter prendido todo mundo. E, de fato, a polícia acompanhou esse primeiro desfile, né? Não foi algo que foi confortável, não. Foi um desfile realmente tenso, né? Apesar deles estarem felizes de ser carnaval, estarem ali comemorando o carnaval, eles estavam tensos também, né? Existia uma tensão, uma possibilidade iminente de prisão ali para todo mundo. Mas é aquela coisa, né? O que está escrito, o que é da ancestralidade, o que tem que acontecer simplesmente acontece. E Maílda foi essa líder, né? Essa liderança nata, que permitiu que o bloco acontecesse e que depois deu origem aos trabalhos sociais do bloco, assim. A gente vê aí uma foto, né, do ritual de saída do Ilê. A partir do momento que ela disse, tá bom, meus filhos, vamos, mas vamos pedir proteção, né, a gente vai fazer do nosso jeito aqui. Então, ela vai, consulta, né, os búzios e as orientações e cria o ritual de saída do Ilê. A maioria das pessoas, né, e por muito tempo, as pessoas reproduziam que era um padê, né, como se fosse um ritual para Exu. Mas não é. Obviamente, né, não se sai na rua no Carnaval de Salvador sem fazer, sem oferecer, né, sem fazer um ritual para Exu. Se faz internamente esse ritual para Exu, mas o ritual de saída do Ilê, que foi criado por ela, é um ritual que pede proteção. Então, é um ritual em homenagem ao Baluaê, a Zansu, né, na nossa nação, que é o Jeje Savalu. Então, tem a pipoca pedindo a proteção dele, então se joga a pipoca nas pessoas e se joga também o milho branco, pedindo, né, a proteção de Oxalá, de Vodun Lissá, para que ele permita, né, com o seu Alá, que proteja a todos que estão ali. E, realmente, o desfile dele é sempre um desfile de muita paz, de muita tranquilidade. E ela conseguiu isso e consegue manter isso muito vivo até hoje. Então, assim como ela criou o ritual, ela também deu origem aos projetos sociais do Ilê, né? É ela quem tem a ideia de fundar uma escola na década de 80 no Barracão do Terreiro. Então, assim como o Ilê nasce no terreiro, a escola também nasce no terreiro, né? O primeiro projeto social do Ilê nasce no Axé de Tolu. Ela, numa época em que o poder público não tinha obrigatoriedade no ensino até os 7 anos de idade, né? Ou melhor, até os 6 anos. Então, só existia a obrigatoriedade no ensino público a partir dos 7 anos de idade. Então, eram muitas as crianças que estavam ali nas ruas, na comunidade, né? Que os pais não tinham condição de colocar em escola particular e as crianças ficavam muito soltas na rua. Vendo essas crianças, apesar de ter sido uma mulher que não frequentou a escola, né? Que não teve a oportunidade de ter educação, ela fundou uma escola para que essas crianças não ficassem mais na rua. Então, as primeiras professoras da escola são as suas duas filhas mais novas, e o Delício e o Demari que já faleceu há 20 anos, mas que foi ali junto com o Delice, que hoje é a mãe de santo, que hoje é a diretora da escola, enfim, foram as primeiras professoras da escola. E a escola Maílda, ela vai dar origem aos outros projetos sociais do ILE. Então, a Bandeirê nasce daí, assim, quando ele é pensado, né, por Vovô e Apolônio, ele é pensado como um bloco afro, como um bloco para desfilar no Carnaval de Salvador, para cantar e contar, né, a história do povo negro desse país e de fora desse país, né, e de África. Mas é Manhilda quem dá esse tom social para o Ilê. O Ilê não existiria, né, ela não idealizou, mas ela foi determinante para que esse movimento nascesse, né, para que a organização surgisse,
e ela é também determinante, né? Ela deu o pontapé inicial para que esses projetos comecem a acontecer, e depois da escola, depois da Bandeira, ele cria diversos outros projetos, né? O projeto de extensão pedagógica, que leva, inclusive, o ensino, né? A educação afro-brasileira para dentro das escolas e levou para muitas escolas públicas da Bahia, então é importante falar sobre isso, né? Salvador, muito antes da existência da Lei 10.639, já tinha, através do ILE, com o projeto de extensão pedagógica, formação para os professores da rede pública, para que eles trabalhassem conteúdos, né, desenvolvidos dentro do ILE nas escolas com os alunos, então já existia uma política muito forte nesse sentido, e, além disso, né, vários outros projetos vão acontecendo. Ele oferece, né, cursos profissionalizantes, enfim, tem muitas pessoas aí que passaram pelo ILE aqui em Salvador e que se formaram e que têm uma carreira e uma vida hoje, graças aos projetos sociais do ILE. E você fala muito, né, Val, essa relação, como eu já destaquei, né, entre o terreiro, entre o Ilê e aquilo que vem do terreiro. Vem a escola Manhilda, vem o Ileaiê, vem a Bandeirê. E aí tem uma coisa também que você traz no livro, né, uma outra. Você tem muitas frases impactantes no livro, né? E aí tem um momento que você diz: o que apresento neste livro são as conquistas de uma comunidade racialmente marcada e não apenas de mais uma mulher negra deste país. Uma trajetória capaz de causar impacto nesta e nas demais gerações vindouras. E aí que a gente queria te pedir para contar um pouco dessa história do terreiro do Ilê Axé de Tolu com o bairro do Curuzu, Salvador. Você falou agora, né, que Manhilda de Tolu, por exemplo, ela não teve acesso à educação formal, mas ela tinha, e talvez por isso ela tinha essa compreensão da importância da educação, né? Na vida de crianças, enfim, na vida de uma pessoa. Como é que o terreiro se estabeleceu no Curuzu? Por que o Curuzu, especificamente, né, dessa grande Salvador, por que o bairro do Curuzu? E como é que aconteceu, né? Então, minha avó nasceu num bairro chamado Quinta das Beatas, que hoje ele é conhecido como Cosme de Farias, né? Como acontecem com as histórias são apagadas, né? Mas antigamente o bairro se chamava Quinta das Beatas. De lá ela se mudou para um outro bairro que já é próximo do Curuzu, se mudou para Caixa d'Água. Passou pouquíssimo tempo na Caixa d'Água e ali entre os 10 e 13 anos, eu não consigo precisar essa informação, ela chega no Curuzu. E dali ela não saiu mais. Ela chegou nessa casa com a família dela, né? Com a mãe, com a irmã, com os tios, com primos. Então era uma família grande, né? Eram 3 mulheres, com seus filhos, respectivamente, enfim. E esses primos e irmãos são criados todos juntos. Ela, os primos saíram, alguns foram morar no Rio de Janeiro, outros mudaram de bairro, e Maílda foi quem ficou na casa, né? A casa ficou para Benta, que era a mãe da minha avó, e ela nunca saiu dessa casa. Ela foi iniciada no candomblé muito bem, jovem ainda, né, com 19 anos, e aí o pai de santo da minha avó morreu muito cedo. Ela tinha mais ou menos um pouco mais de um ano de iniciada quando ele faleceu. Então, a casa fechou, era uma casa pequena, a casa fechou e logo ela levou esses santos, né, os assentamentos dos santos dela, para a casa dela. Então, esses santos já foram direto para o Curuzu com muito pouco tempo de iniciada. Ela ficou um tempo aí sem se cuidar, sem conseguir se encontrar muito, e encontrou uma Intança, que é da nossa nação, né, que é o Jeje Savalu. Mãe Tança, quando fez o primeiro jogo para minha avó, ela disse para ela: o seu santo não pode sair da sua casa, eu não vou poder levar seus santos para minha casa. Então, o terreiro nasce de uma necessidade. Então, ele nasce nesse espaço, né, que era um espaço, era um barracão bem pequeno, bem simples. O barracão da gente ainda é pequeno, mas era uma casa ainda mais simples, né, e ela entendeu ali que existia, recebeu a missão naquele momento, né, a partir de agora, além de cuidar dos seus voduns, dos seus orixás aqui na sua casa, você também vai cuidar de outras pessoas. Então, é nesse contexto, né, que nasce o terreiro. Eu sempre falo mais de um chamado ancestral, sabe? Dessa família, não só com relação à religiosidade, mas também com relação a essa missão que a gente tem, né, de manter viva a história e de seguir construindo a história do povo negro desse país, demarcando espaço, né, se movimentando para que de fato as coisas aconteçam. Eu sempre comparo também as mulheres, né, as mães de santo, com as mulheres, com as irmandades, né? A gente tem aqui na Bahia ainda a Irmandade da Boa Morte, mas eu coloco sempre no mesmo lugar, né? Quando a gente fala de filantropia, principalmente, a mulher negra, ela sempre se sentiu na obrigação de dar conta de problemas sociais. Então, assim, assim, eu acho que a frase de Angela Davis, ela é extremamente emblemática por isso, né?
Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura social se movimenta junto com ela. Então, independente de alguém dizer para a gente que a gente precisa se movimentar, se mobilizar para construir algo, a gente tem esse algo como responsabilidade nossa. A gente entende que a gente precisa construir, que a gente precisa dar espaço para outras pessoas, que a gente não vai ser nada se a gente crescer só. A gente só cresce verdadeiramente quando a gente cresce em comunidade, né? Quando a gente leva com a gente a coletividade. Então, eu acho que a gente já nasce com aquela frase, né? Uma sobe e puxa a outra, uma frase que foi tão dita na Marcha de Mulheres Negras lá há 10 anos atrás, eu lembro que eu estava fazendo 30 anos quando a marcha aconteceu lá em 2014, ou desculpa, em 2015, é, e a gente vai ter a oportunidade de vivenciar isso de novo, né? Mas a primeira vez que eu ouvi essa frase, foi uma sobe puxa a outra, foi exatamente na Marcha de Mulheres Negras. Então, assim, é sobre entender isso e dar conta disso, sabe? Não ficar com isso só na oralidade, não ficar só dizendo, né, como frase de efeito, numa manifestação. É essa força, essa energia, essa responsabilidade vivenciada diariamente. Então, assim como a minha avó fez caridade a vida inteira, né? Fez através do sagrado, então acolheu pessoas, cuidou de pessoas através da religiosidade, através da alimentação. Então, às vezes, que chegaram pessoas na porta dela com fome, com alguma necessidade, ela tentava, né, na medida do possível, suprir essas necessidades. E é essa a principal referência que ela deixa para a gente, né? Ela construiu uma linda história no bairro do Curuzu, numa casa extremamente simples, e a gente mantém a simplicidade dessa casa, sabe? Mas a gente entende que é importante a gente manter essas raízes muito vivas e muito presentes, e a gente tenta, né? Na medida do possível, manter o legado de Maíra de Tolu vivo. Então, assim, a gente está falando aqui 101 anos depois, né, do nascimento dela, e 15 anos após sua morte, a gente está falando aqui o nome dela, inclusive esse ano, ou esse ano, não, esse mês, né, 19 de setembro, completa 15 anos da partida dela. Então, assim, a gente está celebrando ainda esse legado, a gente está falando sobre esse legado, a gente está vivenciando e construindo o legado de Maíra de Tolu. E acho importante quando você fala, né, Val, isso de que quando é uma mulher negra subindo, puxando outra mulher negra junto, e eu tenho essa sensação que o Instituto da Mulher Mãe Negra Hilda de Tolu, que é um instituto fundado por você, ele faz justamente isso, ele pega o legado de Mãe Hilda e traz agora, né? Então toda a história de Mãe Hilda, tudo que Mãe Hilda fez em vida, continua reverberando, ecoando através das outras gerações dela, né? E você, como neta, é uma dessas mulheres negras que carrega esse legado e vai trazendo outras mulheres negras com você, né? É, e aí, meses atrás, quando a gente conversou, eu lembro que você falou de um episódio que sua avó pediu para que você fizesse uma fala no nome dela. Era um evento que você nem sabia direito que evento era esse. Depois que você descobriu quando chegou no evento, que era um evento super importante, com políticos importantes da Bahia, ela pediu para você fazer uma fala no nome dela, representando, né? E nesse momento ela te disse: foi para isso que eu te criei. E aí eu queria que você também compartilhasse com a gente o que que te motivou à criação do Instituto, né? E quais que foram as dificuldades encontradas no caminho, né? Como você fala, apesar dessa história, dessa trajetória, você vem de uma origem humilde, né? A comunidade é simples, vocês mantêm essa simplicidade, né? Então, o que que te movimentou, o que que te mobilizou para a criação do Instituto e o que que você encontrou, o que que foi difícil no meio do caminho, quais são as dificuldades enfrentadas aí para colocar o Instituto de pé. Então, quando eu entrei na faculdade, lá em 2004, eu achava que a minha missão nessa família era verdadeiramente contar essas histórias. Era só isso, era só contar as histórias, né? Só manter essas histórias vivas e tal. Que já seria Dei muita aula, coisa, enfim, né? é verdade. Aí, assim, eu tive alguns momentos, né, nos projetos de lei, dei aula nos projetos de lei, tive oportunidades, né, de trabalhar em outras organizações como o Instituto Mídia Étnica. Então, assim, eu achava que era tudo muito por esse caminho. Até que chegou a pandemia. Eu jamais, assim, se alguém chegasse para mim há 10 anos atrás e dissesse, você vai fundar uma organização, eu dizia, você é louco, nunca, nunca faria isso, é muita responsabilidade, é muito compromisso, enfim. Mas quando a pandemia chega, ela faz a gente acordar de uma forma, né, numa proporção, todo mundo dentro de casa, a gente querendo vivenciar, querendo ir para a rua viver, e estava todo mundo preso em casa. Aí você se questiona, né? Qual é o seu lugar aqui? Qual é o seu papel? Qual é o seu papel nessa encarnação, né? E sendo dessa família, eu sou a terceira geração dessa família.
E foi meio que de repente, assim, tipo, ele foi no mês de junho, e a ideia efetivamente veio no dia 14 de junho de 2020, então, há 4 anos atrás, né? E aí, eu disse, já sei, vou fundar um instituto com o nome da minha avó. Eu estava muito incomodada com algumas coisas, assim, tipo, e tem um fato que é importante, que é uma live de Preta-Gil, que é uma viagem, assim, eu já estava com esse pensamento do que fazer e tal. E Preta Gil falou na live, era uma live com minha prima, Val Bem-vindo, e elas estavam falando, Preta Gil relatou uma situação dela, aqui em Salvador, que eu presenciei, que ela foi vaiada no Teatro Castro Alves, lotado 3 vezes. E a primeira vez foi porque ela usou a palavra denegrir. Denegrir, muita gente não sabe o significado da palavra, né? Mas significa tornar negro. Então, num contexto, né, que você tem mulheres negras assistindo, pessoas de movimento negro, e você usa a palavra denegrir de uma forma que não faz muito sentido ali como uma palavra Ai, negativa. travou aqui para mim. Vocês estão ouvindo? Ah, Eu tô te agora ouvindo, mas o voltou. quê? Voltou, Val, Ah, voltou. tinha Desculpa. cortado? Tá, Tinha cortado. Pode tranquilo, voltar. tranquilo. E aí, ela usou a palavra denegrir e ela foi vaiada. Quando ela falou isso, eu disse, eu estava lá naquele dia, eu lembro perfeitamente da situação, mas eu não sabia o quanto que aquilo tinha marcado ela, o quanto que tinha impactado diretamente a vida dela. E qual é a grande questão aí? Você pensa, né, se uma mulher como Preta Gil, com tanto acesso à informação, né, com tanto conhecimento, não sabe dessas coisas, e vai percebendo, né, o quanto que ela não tem relação com as questões raciais, o quanto de conhecimento que ela não tem. Se imagine outras pessoas, né? As mulheres que estão na periferia, o quanto que falta de conhecimento para essas mulheres. Então, assim, eu na época até tentei, eu juro que eu tentei, mas eu sou formal demais para isso. Eu tentei gravar vídeo para a internet, né, para virar produtora de conteúdo no Instagram, mas não deu para mim, que eu não sou muito dinâmica. E aí, eu continuei ali pensando, né, o que é que poderia ser, de que forma que eu poderia ajudar outras mulheres negras, né? E aquela coisa, eu tinha um mestrado em estudos étnicos e africanos e eu, objetivamente, não estava fazendo nada com esse conhecimento, né? Eu estava basicamente guardando para mim. E aí foi o chamado para, de fato, começar a compartilhar esse conhecimento. Então, dali em diante, a gente tem um longo processo até a formalização do instituto, né? Ter dinheiro para fazer as coisas acontecerem. Então, assim, eu pedi exoneração, na época eu trabalhava no governo do estado, aqui na Secretaria da Educação, pedi exoneração, abri um salão, eu sempre trancei na vida inteira, eu trancei cabelo com minha irmã, porque eu precisava encontrar uma forma ali de fazer os meus horários, para começar a me dedicar e fazer o Instituto acontecer, então eu comecei abrir um salão Catarina, né, aquela coisa de organizar um lugar bem estruturado e tal. A gente ficou com o salão mais ou menos 2 anos, e aí nesse processo do salão foi que eu comecei a conseguir encaminhar as coisas para o Instituto acontecer. Então, eu entrei com pedido para formalização, 2021 foi um ano difícil, de não conseguir muito encaminhar as coisas, mas 2022 foi o ano que de fato as coisas aconteceram, assim, que a gente conseguiu dar entrada na documentação efetivamente, estatuto e tal, porque a gente só queria, e tinha uma questão, né? A gente tinha um nome forte, a gente não queria fazer o caminho inverso de muitas organizações, que é primeiro divulgar o nome e depois formalizar o instituto. A gente não podia perder esse nome. Então, a gente realmente teve que fazer o caminho todo burocrático antes de publicizar. Então, a gente primeiro fez a formalização, que a gente conseguiu finalizar o processo de formalização em outubro de 2022, que é exatamente quando a gente consegue o primeiro apoio do Instituto, que é o apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos, isso, aí, a partir dali, a gente consegue, né, pagar a advogada, que estava naquela coisa, né, esperando o pagamento, pagar contador para fazer esse processo de formalização finalizar. E em 6 de janeiro de 2023, a data do centenário de Maída, a gente faz um grande evento no terreiro, no Axé de Tolu, com a presença de Maiana, representando o Fundo Brasil de Direitos Humanos, para celebrar, né, o centenário de Maílda, para lançar esse selo comemorativo pelo centenário dela, que virou a marca do Instituto depois. Ele foi criado, né, inicialmente para ser um selo comemorativo pelos 100 anos, mas ele se transformou depois, né, no ano seguinte, na marca do Instituto efetivamente. A gente teve uma noite maravilhosa, assim, né, que a gente pôde receber muitas pessoas. O barracão do terreiro é muito pequeno, mas assim, aquela coisa, né, de coração de mãe, sempre cabe mais um. Mas foi um evento lindíssimo que a gente celebrou de fato, né? A gente deu início ali à celebração por esse legado de Maída, que está vivo, que é pulsante, e a gente mantém, né, essa história sendo contada aqui através do Instituto, através do trabalho que ele desenvolve, que é inspirado nessa mulher tão grandiosa e tão importante para a gente. E aí, Val, assim, muitas das organizações que a gente apoia no Fundo Brasil sempre relatam para a gente, né, que o fundo muitas vezes é o primeiro financiador que apoia o trabalho, como foi o caso do Instituto da Mulher Negra Maílda de Tolu, né, foi o primeiro financiador. É,
E aí, passada essa experiência do apoio, né? Agora que você está se inserindo mais nesse ecossistema filantrópico, né, brasileiro, disputando editais, escrevendo projetos, né, compreendendo melhor os caminhos da filantropia, o que que você vê de positivo desse primeiro recurso recebido? Quais foram as ações realizadas? O que que vocês conseguiram, né, fazer com o recurso? Eu lembro, né, sempre falo isso para você, né? Quando a organização foi uma das selecionadas, a gente faz aquele primeiro momento de conversa inicial, né? E eu lembro que o projeto de vocês era um projeto para fazer uma semana Era um sobre evento. alimentação, né? Segurança alimentar para povos de terreiro, era um evento. E aí, quando a gente foi conversando, você foi falando, a gente acabou, a gente está terminando o processo de formalização, acho que vocês tinham acabado de formalizar mesmo, e você tinha um monte de coisas pendentes. Eu falei para você, mas Valéria, não seria melhor utilizar esse recurso para você quitar, enfim, as dívidas que você adquiriu para formalizar um instituto? Esse recurso é um recurso institucional, você pode, ao invés, né, de talvez você gastar todo o dinheiro numa semana. E aí eu lembro que a gente foi conversando sobre isso, e aí eu queria que você também compartilhasse aqui com a gente essa experiência de gestar esse recurso, o primeiro recurso do Instituto. O que é que foi possível fazer com esse recurso, né, de 50 mil reais, Então, que foi o é recurso. aquela coisa, né? Dá para fazer muita coisa. Efetivamente, a gente conseguiu fazer muita coisa, né? Até porque, assim, quando a gente começa a se movimentar para organizar, né, para dar conta de projetos, de uma atividade, de uma organização social, a gente acaba se desligando, né, de uma vida profissional. Então, além das obras que foram possíveis fazer, dos primeiros equipamentos que a gente pôde comprar, então, o Instituto tem um notebook por causa desse recurso, enfim, a gente pôde reformar uma sala que a gente utiliza, né, para dar aulas, enfim, tem uma série de coisas, né, que foram possíveis fazer com esse recurso, inclusive a nossa manutenção, né, tipo, para além da manutenção do espaço físico, da estrutura, a gente sabe quanto que é importante remunerar as pessoas, né? Eu tenho uma frase, mãe, que eu sempre digo, assim, que a minha avó, a minha mãe já fez muito, né? Tipo, de uma forma muito, assim, muito no automático, né? Muito fazendo com que Sem se tinha ali, apoio, né? tirando de si Sem um para dar apoio para outras externo, né? pessoas. Exatamente. E a gente entende, né? A gente está no momento hoje que a gente sabe que é possível fazer muito, né, mas a gente pode fazer, a gente precisa fazer com estrutura, né? A nossa dignidade, ela é determinante para a gente fazer um bom trabalho. Então, a partir do momento que eu deixei, né, a minha vida profissional em outros aspectos, para dar conta dessa organização, eu preciso de dignidade também, né? Eu sou um ser humano, eu preciso de dignidade. Então, tem a ver com isso também, né? O primeiro recurso é sempre um recurso de confiança. É a organização que te olha e confia em você, né? Então, o apoio do Fundo Brasil, ele é determinante para que a gente esteja aqui hoje, né? Dialogando sobre o Instituto, porque, assim, quando a aprovação saiu, a gente não tinha CNPJ ainda. Estava no processo do cartório, finalizou o processo do cartório, logo depois entrou o contador com o processo CNPJ. Então, assim, vocês acompanharam literalmente o processo burocrático da gente, sabe? Então, assim, a gente sabe que sem o apoio, né, sem esse primeiro apoio do Fundo Brasil, porque quando a gente vai, né, dialogar com outras organizações, a pergunta é, vocês já receberam recursos de outra organização? Então, assim, quando vocês receberam, né, como é que esse recurso foi gerido? Ter a experiência de já ter gerido um recurso anterior é determinante para que a gente consiga novos recursos. Então, se nenhuma organização de fomento faz isso, olha para a organização que está nascendo e diz, essa organização, eu acredito nela, eu acho que ela tem potencial, então vamos apostar aqui para ver no que vai dar. Se ninguém fizer isso, como o Fundo Brasil fez, naturalmente a gente nunca acessa recurso, né? Então é sobre isso, assim, sobre esse processo de amadurecimento mesmo da organização, a gente está caminhando para completar 2 anos de formalização. Então, o apoio do Fundo Brasil, ele veio exatamente no final de 2022, durante esse processo, e agora a gente está fazendo 2 anos, né? 2 anos de uma organização que tem crescido muito. A gente tem hoje, né, apoio de outras formas, muitas vezes não é recurso financeiro, mas contar com o apoio de outras organizações também é fundamental para a nossa existência. A gente tem, por exemplo, a parceria com uma agência que cuida do Instagram da gente. Então, a gente tem redes alimentadas, né, constantemente, graças ao trabalho de uma agência de mulheres negras aqui de Salvador, que é a Agência As Minas. Então, sem esse tipo de parceria, a gente não consegue, né? Sem ninguém olhar para a gente e dizer, não, aqui tem potencial, eu acredito nelas, eu vou investir aqui, tem e pôr o dinheiro, as coisas não se movimentam, né? E é sobre isso, é sobre se unir, se fortalecer e crescer junto, né?
E aí também, Val, tem uma coisa, enfim, pegando algumas coisinhas da nossa conversa, estava ouvindo a nossa conversa, né, que a gente teve lá em maio, para, enfim, pensar aqui nessa roda de conversa que a gente está fazendo agora. Tem uma coisa que você também falou, né? Tem dinheiro que é melhor nem ganhar. E é uma frase muito interessante, mas que diz muita coisa justamente sobre essa relação com o modelo de filantropia que a gente tem no país, né? E aí eu queria te perguntar quais são os desafios que você identifica para captar recursos, né? É isso, o Instituto está quase completando 2 anos, né? E aí, como é que tem sido essa sua experiência? Se gestou o recurso do fundo e vocês estão tentando aí novos apoios para manter, né, a instituição aberta, funcionando, trabalhando com mulheres negras, trabalhando na questão da geração de renda, que é uma das missões do Instituto da Mulher Negra Mãe de Tolu. Então, quais são os desafios que você identifica para acessar recursos no campo da filantropia do Brasil? E como, na sua visão, esse acesso a recurso poderia ser facilitado, né? Quais são as dificuldades que você encontra, os desafios que você encontra, o que você acha que poderia melhorar para ser mais acessível, principalmente para organizações de base, como é o caso do Instituto? É, assim, eu acho que o maior desafio realmente, né, das organizações de um modo geral, é esse acesso a recursos, né? A gente tem um acesso no Brasil que ele é muito voltado ele é muito construído a partir de editais, né? A gente sabe que tem algumas organizações que não funcionam com edital, mas a grande maioria trabalha com editais. E eu acho que, assim, a gente escreve muitos projetos, né? A gente tenta, na medida do possível, captar recurso através de editais. Mas tem sido cada vez mais difícil aprovar projetos, né, em editais, porque são muitas organizações. E, assim, eu acho que o que mais dificulta esse processo, mais sinceramente, é a ausência do poder público. Não seria necessário no Brasil tantas organizações sociais se o poder público desse conta do trabalho dele, né? Então, assim, cada vez a gente tem mais pessoas preocupadas e envolvidas com o trabalho social pela ausência do Estado nos territórios. Então, a gente tem, por exemplo, um avanço da violência absurdo que faz com que o Estado só entre nas comunidades, só entre nos territórios para combater a violência, né, aquela dita guerra às drogas que só tira a nossa vida, né, tira a vida dos nossos e não resolve necessariamente o problema, porque não tem investimento em educação, porque não tem investimento em saneamento básico, em estrutura, né, não se dá estrutura, né, para que as pessoas sobrevivam e a gente tem cada vez lugares mais violentos. Então, assim, eu entendo a necessidade de organizações sociais e é justamente, né, como somos muitas, e aí é claro que esse é um dos pontos, né, tipo assim, somos muitas organizações em todos os estados do Brasil, ou em quase todos, então, naturalmente, né, essa disputa vai ficando cada vez mais acirrada dentro para a captação de recursos, e em paralelo a isso a gente tem, né, boa parte do recurso que fica concentrado em São Paulo, principalmente, no Sudeste e principalmente em São Paulo, né, nós estamos no Nordeste, na periferia de Salvador. Então, aqui a gente sabe que chega muito menos recurso e que os processos, né, de captação direta, eles são muito facilitados em São Paulo, né, porque as grandes empresas, as grandes fundações, elas estão em São Paulo. Então, você consegue fazer um diálogo, construir um diálogo e ganhar credibilidade de empresas muito mais facilmente se você está no Sudeste, e mais precisamente em São Paulo. Então, paralelo a isso, eu acho que na medida do possível a gente tem conseguido sobreviver, sabe, Maio? Eu acho que a gente mantém vivo o nosso compromisso ao longo de 2023, quando a gente foi fazendo, né, as nossas primeiras atividades, a gente fez muita coisa em parceria. Então, é entender que a gente precisa construir portfólio, né? A gente só é visto a partir do momento que a gente constrói, a partir do momento que a gente produz algo. Então, ao longo de 23, a estratégia foi construir portfólio, então a gente fez parceria com outras organizações para construir atividades coletivamente, é, ao longo de 23. E depois, quando findou o recurso, né, do Fundo Brasil de Direitos Humanos, e a gente tem essa dinâmica, para além de desenvolver projetos, a gente tem essa questão da sustentabilidade, né, da necessidade de recurso institucional para que a gente dê conta dessas contas, que são mensais, né, elas chegam sempre, pagar salário de equipe, enfim, a gente tem uma série de estruturas aí que precisam ser mantidas. Então, mesmo para a gente desenvolver trabalhos em parceria com outras organizações sem recurso, a gente precisa do mínimo de estrutura, né, local para que a gente dê conta da atividade. Então, assim, a gente focou em construir um portfólio. Então, se você entra nas redes sociais do Instituto, você vai ver lá uma série de atividades que a gente fez em parceria com outras organizações, mesmo sem recurso.
Então, foi uma estratégia. E, paralelo a isso, a gente conseguiu captar recurso com a Brasil Foundation também ano passado, e aí a gente conseguiu, né, o apoio ao longo de um ano, e aí que foi renovado, então a gente tem aí mais uma segurança institucional por mais um ano, e apoio de um projeto específico, que é o empreender, que é o arte em tecido, né, uma formação em arte em tecido, que a gente pode desdobrar aí para outras atividades, que é voltado para a questão de empreendedorismo. E, paralelo a isso, felizmente, aprovamos também esse ano um projeto no edital Mãe Gilda de Ogum, que é do governo federal. Então, vai ser a primeira verba pública, né, que o Instituto vai receber. E aí vem mais aprendizado nesse processo, né, porque o processo é mais burocrático, enfim. Aí a gente pode dizer que a gente está em processo de aprendizado mesmo, né? A gente está num processo que é longo ainda, mas a gente entende que até completar 2 anos, esse era o melhor caminho, a melhor estratégia de captação de recurso, né? Eu acho que eu foquei muito nesses 2 primeiros anos, em construir um portfólio sólido. O livro hoje coloca o Instituto também num lugar mais interessante, com mais visibilidade. Então, o livro leva o nome do Instituto para outros territórios. A gente está indo agora, né, dia 12 para São Paulo, para fazer esse lançamento na Funarte. E no dia 27 de setembro, a gente faz um lançamento em Brasília também, na Fundação Palmares. Então, assim, o livro tem aberto outras portas para o Instituto e tem levado o Instituto a outros lugares, né? Isso faz com que também facilite o processo de captação de recursos. Então, esses 2 primeiros anos foram muito voltados para esse tipo de atividade, assim, de construir portfólio, de fazer com que a organização seja vista de forma sólida e segura, né, para que a gente consiga captar recursos em outras frentes, né, Lei Rouanet e outras possibilidades aí depois de 2 anos, mais robusta, mais sólida, né, com mais segurança, com maior visibilidade. A gente sabe que tudo é um processo, né, a gente tem que caminhar é melhor caminhar devagar e caminhar, ter uma longa estrada pela frente, do que ir rápido demais, se atropelar e as coisas não darem certo. Então, nesse momento, a gente tem uma organização que ela está ali controlada, né, digamos assim, a gente tem uma equipe muito pequena, mas a gente tem já realizado trabalhos, né, efetivamente, com a nossa comunidade, a gente está sendo bem vista, né, aqui em Salvador, e a ideia é que a gente cresça cada vez mais, mas sempre com esse controle, com esse cuidado e com esse acolhimento para o nosso público. E é isso que eu queria te perguntar, Val, assim, já encaminhando nossa conversa, né, para o final, também quando a gente conversou há um tempo atrás, você traz muito a dimensão espiritual e a dimensão material juntas, né? Que eu acho que é uma característica muito forte das casas, né? Dos terreiros, das instituições, das organizações que trabalham ou que vêm, né? Dos terreiros. As duas coisas andam muito juntas. E eu lembro que você falava, né? Meu sonho é poder reformar o espaço do barracão, ter um espaço só para as vestimentas dos voduns, né? Ou seja, né, para que as pessoas possam, né, seus santos possam se vestir adequadamente, né? Lembro que você tinha o desejo ainda de ter outros espaços, mas aí dentro também do terreiro específicos para o instituto. Enfim, dimensão espiritual e dimensão material são coisas que andam juntos para quem é de terreiro, né? Não tem essa separação e eu acho que isso é uma coisa que nem sempre as fundações, né, as grandes fundações do campo da filantropia no Brasil conseguem compreender, né, essa relação que é forte. E aí eu queria que você contasse para a gente o que você sonha para o futuro de Instituto da Mulher Negra Meilda de Tolu. Você já falou aqui, né, um pouco, que você prefere caminhar com cuidado, com calma, para não atropelar as coisas, que vocês estão aí num processo de aprendizado, né? Mas o que você sonha, o que você almeja, e como é que o caminho você imagina que a própria filantropia brasileira poderia facilitar esse caminho para vocês? Então, assim, nesse momento, assim, o Instituto tem 2 pilares, né? Geração de renda e preservação de memória. Então, a minha ideia, né, dentro da linha geração de renda, é que a gente possa desenvolver mais projetos, impactar mais mulheres, dar mais qualificação profissional para elas, né, dar uma visão de mercado maior, né, mais ampla, para que elas consigam enxergar o potencial delas, para que elas acreditem nelas e construam, né, e gerem renda a partir desses aprendizados. É, e, paralelo a isso, a gente quer trabalhar mais a linha de memória. A gente tem uma linha de preservação de memória de mulheres negras. Então, assim, o sonho do Instituto, é construir um memorial em homenagem à Mãe Ida de Tolu, no Curuzu. E transformar e levar pessoas, né? Levar turistas, levar as pessoas, levar a cidade para conhecer o bairro do Curuzu, para fazer uma visita no terreiro, né? Estruturar melhor esse terreiro. É,
Eu tive a oportunidade de ir, mais ou menos 2 anos atrás, para os Estados Unidos, e eu conheci o Memorial de Martin Luther King. Então, eu digo que o meu sonho é transformar o Curuzu nesse lugar, né? Valorizar a história, valorizar a memória das pessoas. Então, eu sonho no futuro próximo, né? Construir um memorial em homenagem à Mãe de Togo no Curuzu, levar estudantes da cidade de Salvador para conhecer a história dessa liderança de matriz africana, fazer um circuito mesmo, assim, entre a sede do Ilê, o terreiro, o memorial, valorizar mais outros espaços da comunidade, né? Envolver a comunidade nesse projeto. Era um sonho do meu pai, na verdade. O meu pai criou um projeto há alguns anos atrás, sei lá, quase há uns 20 anos atrás, parece que foi pouco tempo, mas o título do projeto era Curuzu, Corredor Cultural da Liberdade, que a ideia era transformar efetivamente o bairro do Curuzu, né, com a sua memória, com a sua história, num ponto turístico de Salvador. Então, esse projeto não deu certo lá atrás, né? Era ele com uma professora e mais uma outra moradora do Curuzu que levaram o projeto. Mas eles tentaram muito, mas o projeto realmente não foi adiante, não deu certo. E o meu sonho, de fato, é criar uma estrutura, né, para que as pessoas possam visitar esse território com segurança, com tranquilidade, possam conhecer a verdadeira história, né, de Salvador. Que a história de Salvador é negra, e assim, algumas pessoas descobriram, né, que Salvador é preto muito recentemente, e resolveram valorizar o turismo nesse aspecto aí, recentemente, mas sempre estivemos, né, nas periferias, nas comunidades de Salvador e entendendo e enxergando esse lugar. Mas a ideia é que a gente valorize e que mais pessoas enxerguem e valorizem. Então, eu acho que as organizações, né, de fome de um modo geral, podem olhar mais para essa questão da memória, né? Quando a gente olha para trás, a gente pode falar aqui de Sankofa, né, o mito de Sankofa, que você olha para trás, e a partir do momento que você olha para trás, você constrói e faz algo diferente. Mais adiante é sobre isso, né? Sobre fazer, permitir, né? Fazer com que as pessoas conheçam as suas histórias. Então, a gente precisa de caminhos facilitados, né? Para acesso a recursos, para que a gente consiga as ferramentas para dar conta, de fato, do que a gente precisa para seguir contando essas histórias. E, para além disso, a ideia também faz o documentário, eu sou jornalista de formação, né? Então, eu quero seguir contando efetivamente a história de outras mulheres, a história de minha mãe, Dete Lima, que está sendo homenageada pelo Instituto esse ano, a Uhum. história de Luísa Bairros, que é uma mulher que eu tive a oportunidade de conhecer, de conviver, de entrevistar. Meu sonho é escrever o livro de Luísa, assim. Todo mundo sabe disso. Salvador sabe disso. A gente teve um evento aqui em Salvador. Muito antes do Instituto eu falei sobre isso, sabe? Então, eu quero, né? O meu sonho é contar a história de outras mulheres e trazer mais mulheres com a gente no Instituto, para que mais mulheres contem a história, né, de outras mulheres. Tem uma pergunta aqui da Ariane. Val, ela diz o seguinte: as religiões de matriz africana sempre foram alvo de racismo e intolerância religiosa no país, com perseguição de entidades, proibição de uso de objetos sagrados, alguns até retidos em delegacias, etc. Gostaria de saber como o Instituto lida com essa intolerância religiosa no terreiro e se o terreiro já sofreu algum tipo de perseguição. Então, no nosso caso especificamente, eu lembro que há muitos anos atrás, minha avó estava viva ainda, tinha uma família evangélica lá no Curuzu, e o máximo que eles faziam era toda vez que tinha festa no terreiro, colocar uma caixa de som gigantesca na porta deles e fazer um culto no dia seguinte. Mas também não passava disso, né? Apesar de ser uma coisa meio. De haver uma diferença, assim, uma disputa de território também. Diretamente nunca aconteceu nenhum caso de violência, muito pelo contrário, as famílias se cumprimentavam. A gente se falava muito. Aí tem duas famílias, né, evangélicas lá no Curuzu, que eram muito fortes, assim, tipo, antigamente, e uma delas, minha avó super ajudou, né? A gente segue a dinâmica inversa, né, da maioria dos praticantes, né, de religião evangélica, principalmente. Assim, o que eu posso dizer objetivamente é que a gente nunca recebeu nenhum preconceito, nunca sofreu nenhuma situação de preconceito, assim, que a gente possa falar pesada nos moldes de Mãe Gilda, por exemplo, né, que se foi devido a uma situação de racismo religioso específica, mas a gente está sempre atento, e assim, é muito mais difícil, algumas coisas são mais difíceis de chegar em quem tem um pouquinho mais de visibilidade, né? As pessoas direcionam geralmente no que eles acham que é mais fragilizado. E aí, e Salvador tem algumas características também que são diferentes da maior parte do Brasil, né? Salvador, por exemplo, todo mundo usa branco dia de sexta-feira, independente se é de candomblé ou não. Então, você tem uma gama de pessoas que são católicas e que usam branco na sexta. Então, usar branco não é motivo para sofrer preconceito na sexta-feira. E aí tem várias outras questões, né? Tipo, minha avó sempre foi uma mulher muito do diálogo, né? Ela sempre foi uma mulher do ajuntamento, a gente pode falar isso também.
Então, tinha uma família evangélica lá que ela ajudou diversas vezes, assim, tipo, não tinham... Eu sempre reproduzo isso, né, nas atividades do Instituto, que todas as pessoas serão bem recebidas, né? Nós temos uma organização que é voltada para mulheres negras de Salvador, mas a gente sempre aceita pessoas diferentes de nós. Então, se você observar, por exemplo, nas fotos, né, das escolas, a gente vão ter pessoas brancas, vão ter alunos brancos e vão ter alunos evangélicos, né, que pela forma de prender o cabelo você sabe que é evangélico. E essas pessoas frequentaram a escola dentro de um terreiro por anos. Então, a relação foi criada de uma forma muito diferente nesse processo. O que eu lembro que acontecia muito quando eu era criança eram as pessoas que frequentavam, que eram evangélicas e que costumavam, né, ir de casa em casa para evangelizar. Então, a gente teve algumas situações desse tipo, mas não mais que isso. Então, a gente pode dizer que nesse sentido, a gente tem aí, a gente está um pouquinho mais confortável, né, com relação às questões de preconceito, que são comuns mesmo estando, né, em Salvador. Tem uma outra pergunta aqui, que é da IAS, inclusive. Deixa eu ver aqui. Ela pergunta o seguinte, Val. Val, no seu processo de captação de recursos para o Instituto, que estratégias têm funcionado melhor para conversar com a filantropia? O que você acredita que ainda falta para que a filantropia reconheça e apoie o seu trabalho? É bem difícil essa pergunta, sinceramente, porque, como eu falei, né, a gente está no processo de aprendizado e às vezes é difícil identificar qual é o verdadeiro problema para não acessar recursos. Quando a gente fala de captação direta, nessa questão do diálogo, a gente nunca conseguiu captar através desse caminho, assim. Alguns diálogos já foram abertos, mas eu entendi que que as organizações fomentadas precisavam ver um pouco mais do nosso trabalho. Então, eu parei de focar nesse caminho e priorizei, nesses primeiros 2 anos de atuação, focar em edital. Porque edital é mais fácil, né, digamos assim, do que do que a captação direta, porque a sensação que eu tenho com a captação direta é que você tem que provar mais, sabe? Tipo, que esse diálogo tem que ser o seu poder de convencimento, né? O seu poder de venda, o seu marketing tem que ser um pouco mais elaborado aí. Então, eu escolhi estrategicamente não ir por esse caminho nesses 2 primeiros anos, e aí eu só vou realmente ter esse termômetro a partir desse segundo semestre, que já que a gente está perto de fazer 2 anos, a gente tem um diálogo aberto aí com uma organização de fomento específica, e aí eu vou saber se eu já tenho essa estrutura que é necessário para que a gente consiga captar recurso nesse caminho. Mas as primeiras conversas que foram feitas, eu acho que foram muito frágeis por a gente não ter o que apresentar. Então, eu achei que não era interessante seguir esse caminho, e aí eu optei por seguir, né, mudar a rota e seguir só a questão de edital mesmo, mas agora, efetivamente, a gente vai começar a focar em Lei Rouanet e produzir projetos mais elaborados para captar recursos maiores, porque a gente já tem um pouco mais de segurança, né, de ter captado recursos menores para executar ao longo desses 2 anos. Então, eu espero, né, que esse caminho tenha sentido, faça sentido para as organizações que podem nos apoiar, que eles acreditem no nosso trabalho e que, de fato, né, façam esse processo. Mas é uma coisa interessante que você traz a partir dessa essa pergunta que a IAS traz, Val, que me fez pensar agora, né? Que você fala muito dessa necessidade de se provar, né? De provar que tem um trabalho, de provar que tem, de construir um portfólio, de mostrar as suas ações. Mas é muito contraditório, porque o Instituto da Mulher Negra Maílda de Tolu, ele tem 2 anos, mas o que a gente está conversando aqui é o que Terreiros de Tolu tem toda uma história de atuação junto ao território, né? Então, vocês já têm um portfólio, vocês já têm inúmeras ações, né? O Ileaie, a Escola de Maílda de Tolu, a Banderê, já tem todo esse legado, já é toda essa trajetória. O Instituto vem do terreiro, vem desse legado, vem dessa tradição, digamos assim, de mobilização do terreiro Ileaie de Tolu no território do Curuzu. Então, vocês já têm esse portfólio, né? Me parece muito. Esse é um desafio, né? Quando você fala isso, eu preciso provar para conseguir recursos, eu preciso de mostrar o meu portfólio, eu preciso alimentar as minhas redes, né? Essa questão de se provar é muito desafiante para uma organização de base, né? Para uma como você fala, que bom que você tem parcerias, outras pessoas, outras organizações para te apoiar, mas seria muito difícil você dar conta de administrar um instituto, liderar as ações, alimentar as redes sociais, escrever os projetos, né? Ter que se provar, enfim, todo esse processo demanda muito, né? Então, eu acho que aí até
encaminhando um pouco essa pergunta que a Yas fala, né? É um desafio precisar se provar, precisar mostrar que você merece, né, o recurso, sendo que você já tem toda uma trajetória de fazer com nada, é isso, né? Quem dava aula na escola de Mãe de Tolu? As suas tias, as filhas, né, de Mãe Exatamente. Hilda, né? Então, acho que aí é um desafio, né, que se traz. É extremamente desafiador, Maia, assim, mesmo, né, mesmo tendo um legado tão longo, né, mesmo tendo uma história tão longa assim, provada, né, porque existem registros da história, eu acho que talvez agora, com a questão do livro, né, com essa história materializada através desse livro, a gente tenha mais portas abertas, né, nesse Uhum, sentido, e tenha mais credibilidade para que as organizações de fomento acreditem na gente e invistam verdadeiramente, porque é realmente desafiador, assim, é extremamente complexo, né, estar na periferia de Salvador tentando construir algo e sem recurso, né? Sem recurso da forma que deveria ser, e vendo outras organizações, inclusive fazem muito menos, acessando muito mais recurso, né? Porque estão em outros territórios, porque tem equipes que são mais experientes na captação de recursos, que muitas vezes é sobre isso. E assim, eu tenho uma visão que é muito objetiva com relação à captação de recursos. Eu acho que é importante que tenha alguma burocracia, né? Tipo, não dá para sair, não acho que as organizações de fomento têm que sair distribuindo recurso aleatoriamente sem olhar para quem. Então, assim, eu não acho que seja isso, mas eu acho que às vezes precisa de um olhar um pouquinho mais cuidadoso nesses processos, sabe? Quando você olha lá, por edital, as organizações que são apoiadas, a maioria tá no Sudeste ainda, né? Então, uhum, é sobre ter esse olhar um pouco mais cuidadoso, sobre ter um pouco mais de atenção para essas organizações que fazem esse trabalho de base e que estão nas periferias, principalmente nas cidades do Nordeste, né? Fazendo muito com nada, na maioria das vezes, uhum. né? A gente tem que multiplicar um Democratizar, recurso e né? fazer. A gente tem que pegar um recurso pequeno e multiplicar para que a gente consiga, de fato, né, impactar a vida das pessoas. É bem Uhum. complexo. Né? Ou seja, democratizar também o acesso, né, a recursos, né? Exatamente. Certo. Exatamente. Val, e você vai lançar, deixa eu colocar aqui, deixa eu voltar aqui no slide, você vai lançar o livro agora. O livro já foi lançado, né? Foi Ele lançado aqui em con- Salvador. foi lançado em Salvador. Conta pra gente, como é que vai ser esse lançamento aqui em São Paulo, o que que vai acontecer, quem estiver aqui em São Paulo quiser ir, tá aberto. Como que faz para conseguir o livro, ter acesso à história de Mailda de Tolu, enfim, como é que faz? Então, no lançamento, que vai ser dia 12 agora, 18 horas, na Funarte, em São Paulo, a gente vai ter a distribuição de 100 livros, né? Os livros são gratuitos, porque eles têm o apoio da Fundação Rosa Luxemburgo, então eles não permitem, né, que o livro seja vendido. Então, as pessoas que forem para o lançamento, a maioria, né, vai ter a oportunidade de pegar o livro físico, mas o livro também está disponível para download no site da Fundação Rosa Luxemburgo, que é rosalux.org.br, e também no site do Instituto da Mulher Negra Maílda de Tolu, é institutomailda.org.br. E o site ele está disponível, inclusive, no site do Instituto em dois formatos, em PDF e em EPUB, né, que você vê lá como um livro, é bem legal, assim, essa outra versão. Dá para ler no celular sem problemas. E no evento de lançamento a gente vai ter algumas pessoas convidadas, né, vai ter uma roda de conversa sobre o livro com o Cris, que é da Fundação Rosa Luxemburgo, o Zezé Barbosa, o Zezé Menezes, que daqui, ela é baiana, mora em São Paulo, é da Coalizão Negra por Direito, da Marcha Mulheres Negras de São Paulo, e é também filha do Getúlio, conviveu com minha avó durante alguns anos. E a gente vai ter também uma liderança religiosa de São Paulo, né? É a ideia é que a gente faça esse bate-papo, essa roda de conversa, né? E abrindo para pergunta para as pessoas que vão estar assistindo, e depois a gente vai ter a participação do bloco Iluobá de Mim, que é um bloco aí de São Paulo também, bem conhecido, né, de mulheres, enfim. Todos são bem-vindos, o evento é aberto, então é só chegar mesmo. Eu tô vendo aqui, tem muita gente do fundo que está acompanhando a nossa conversa, nosso bate-papo. Então, pessoal do fundo, comparecer em peso, né, Val? Até porque Acho é bom, isso, ficarei né? muito feliz de encontrá-los. Até porque é isso, né, Val? Foi uma relação muito bacana, muito bonita que a gente estabeleceu. Tanto que é isso, está gerando frutos até hoje. Enfim, o Instituto da Mulher Negra Mailda de Tolu é uma das organizações objeto da minha pesquisa. Que eu também estou aí planejando um produto bem legal para valorizar esse legado, para valorizar essa contribuição, as ações que vocês fazem no território, é isso, com o recurso, pouco recurso, né? E para que a gente consiga também cada vez mais visibilizar
os terreiros, as casas de matriz africana como espaços de filantropia comunitária, onde espiritual, político, religiosidade, enfim, comunidade estão juntos, né, estão interligadas, né? Não há essa separação. Então, quando a gente pensa na comunidade, quando a gente pensa o terreiro, acho que isso é algo que precisa ser compreendido ainda na filantropia, que olha muito pouco para os Com terreiros, certeza. olha muito pouco para o enfrentamento ao racismo religioso, né? E eu acho que o Instituto da Mulher Mãe Negra Hilda de Tolu, o Ile Axé de Tolu, o Ile Aie, trazem isso, né? Traz essa história, traz esse legado, traz essa memória de como as casas e terreiros de matriz africana têm essa importância, né? Nos seus territórios, nas suas comunidades. É isso. Val, muito obrigada por ter topado essa conversa aqui, uma conversa muito bacana, muito boa. Eu, particularmente, fico muito feliz de ver a trajetória do Gitolu, que eu acompanho aí desde o começo, tive esse privilégio de acompanhar desde o começo, de estar na inauguração do selo, enfim, e aí a gente, né, tem essa relação que a gente vai sempre conversando. Até brinco: "Ô, Val, eu sei que eu te perturbo demais, né, porque eu estou sempre te perturbando para fazer alguma coisa, mas agradeço muito essa relação que a gente tem construído. Desejo muito sucesso para o Manhilda. O Fundo Brasil, sempre que puder, estará apoiando aquilo que vocês fizerem. E é isso. Eu agradeço muito também quem esteve aqui acompanhando a conversa. Muito obrigada, gente. Yas está colocando aqui, muito bom. Obrigada pela disponibilidade para compartilhar a história de Manhilda, Val. E o livro está disponível, então podem acessar no site da Rosa Luxemburgo, só baixar. O livro é ótimo, eu já comecei a ler. Tem muita coisa, muita história. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito Eu te obrigada, agradeço Val. muito, Maia. Um prazer estar aqui. Muito feliz de poder compartilhar a história da minha avó, falar um pouco, né, do trabalho do Instituto aqui com vocês. Obrigada, gente. Um abraço para todo mundo.